História 1. Eu sobrevivi ao dia em que a floresta ficou em silêncio. Eu ainda consigo sentir o cheiro da neve misturado com pólvora quando fecho os olhos. Não importa quantos anos tenham passado desde o inverno de 1944, aquela manhã na floresta das Ardenas nunca me deixou. Eu era apenas um soldado raso do exército americano, parte de uma unidade enviada às pressas para segurar uma linha que não deveria cair. Diziam que seria temporário, diziam que o inimigo estava recuando. Nada disso era verdade. A floresta parecia viva naquele dia, não no sentido reconfortante, mas como algo que observava em silêncio. As árvores altas, cobertas de neve pesada, abafavam qualquer som distante. O frio era tão intenso que o ar queimava os pulmões a cada respiração. Meus dedos estavam dormentes havia horas, mesmo com as luvas, e o peso do rifle parecia maior a cada passo. Marchávamos havia muito tempo sem descanso adequado. O cansaço fazia tudo parecer mais lento, mais denso. Eu me lembro de pensar que aquele silêncio era estranho demais para uma zona de guerra. Nenhum disparo distante, nenhum avião, nenhum som de artilharia, apenas o ranger da neve sob as botas e a respiração pesada dos homens ao meu redor. Então, o silêncio se aprofundou. Não foi algo que aconteceu de repente, foi como se a floresta tivesse decidido prender a respiração. Até o vento cessou. Um instinto antigo se acendeu dentro de mim, aquele que não se aprende em treinamento algum. Algo estava errado. Continuamos avançando. Foi quando encontramos o primeiro corpo. Um soldado americano, congelado em posição estranha, como se tivesse tentado se arrastar. Os olhos estavam abertos, cobertos por uma fina camada de gelo. Não havia sinais claros de ferimentos recentes, apenas sangue seco e uma expressão de terror que não combinava com uma morte rápida. Seguimos em frente. Poucos metros depois, outro corpo. Depois mais um. Todos americanos, espalhados pela floresta como se tivessem sido surpreendidos, separados, caçados. O mais perturbador era o silêncio absoluto. Nenhum sinal de combate recente, nenhuma cápsula no chão, nenhuma marca clara de explosão. Eu sentia o coração bater forte demais no peito, cada passo parecia errado, como se estivéssemos avançando para algo que já tinha acontecido e que ainda não tinha terminado. Foi então que ouvimos o primeiro som. Um estalo, seco, distante, vindo da direita. Não parecia um galho quebrando ao acaso, era preciso demais, calculado. Um segundo depois, outro estalo, agora à esquerda. A floresta nos cercava. O ataque começou sem aviso. Disparos surgiram de todos os lados, abafados pela neve, mas próximos demais. Homens caíram ao meu redor quase instantaneamente. Não havia tempo para identificar de onde vinham os tiros, apenas sombras se movendo entre as árvores, figuras rápidas, experientes, invisíveis até o momento do disparo. Corremos. Não em formação, não com estratégia, apenas corremos. Eu tropecei em algo e caí de joelhos. Quando olhei para baixo, percebi que tinha escorregado sobre o corpo de outro soldado. O rosto dele estava voltado para mim, congelado em um grito silencioso. Aquilo me deu forças para levantar. Corri sem direção clara, desviando de árvores, sentindo os tiros passarem perto demais. Em algum momento, perdi o contato com minha unidade. Não ouvi mais vozes americanas, apenas o som distante de tiros e o silêncio voltando aos poucos. Eu me escondi atrás de um tronco caído, tentando controlar a respiração. O frio agora parecia distante, meu corpo estava quente demais, tomado pela adrenalina. Esperei. Minutos se passaram, talvez horas, o tempo perdeu o significado. Foi então que percebi algo aterrador. A floresta estava completamente silenciosa de novo. Nenhum tiro, nenhum passo, nenhum som humano. Apenas o leve rangir de galhos sob o peso da neve. Eu me levantei lentamente e comecei a andar tentando encontrar qualquer sinal de vida. Foi quando notei que as pegadas na neve iam todas na mesma direção, não para fora da floresta, para dentro.
Segui aquelas marcas sem saber por quê. Talvez esperança, talvez estupidez. Cheguei a uma pequena clareira. Ali encontrei o resto da minha unidade. Ou o que sobrou dela. Corpos espalhados, alguns empilhados de forma descuidada. O sangue escuro contrastava com o branco da neve. O mais perturbador era que muitos ainda seguravam as armas, como se não tivessem tido chance sequer de reagir. Eu fiquei parado, incapaz de me mover. Foi quando ouvi passos atrás de mim. Não corri, não gritei. Apenas me virei, lentamente, esperando o fim. Mas não havia ninguém. Apenas mais pegadas surgindo na neve, formando um círculo ao meu redor, como se alguém tivesse caminhado ali sem deixar marca de onde veio ou para onde foi. Eu não sei quanto tempo fiquei ali antes de ser encontrado por uma patrulha aliada horas depois. Fui um dos poucos sobreviventes daquele dia. Disseram que foi uma emboscada alemã bem planejada. Disseram que acontecia o tempo todo naquele inverno. Mas ninguém conseguiu explicar o silêncio. Ninguém explicou como um batalhão inteiro desapareceu sem um único pedido de socorro. Anos depois, ouvi outros veteranos falarem da mesma floresta, do mesmo silêncio, do mesmo padrão. Eles diziam que, às vezes, durante o inverno, a floresta fica quieta demais, como se estivesse esperando que a guerra voltasse. História 2. A última patrulha antes do dia D. Junho de 1944. O ar da Inglaterra tinha um peso diferente naquela madrugada. Não era apenas a umidade fria vinda do mar, era a sensação de que algo gigantesco estava prestes a acontecer. Eu fazia parte de uma pequena unidade de reconhecimento destacada para uma patrulha, que, em teoria, deveria ser simples: observar, confirmar posições, voltar. Nada heróico, nada que fosse parar nos livros de história. Pelo menos era isso que nos disseram. Saímos ainda antes do amanhecer, caminhando por uma área rural próxima à costa, onde campos abertos se misturavam com pequenas faixas de floresta e construções abandonadas. Tudo ali parecia suspenso no tempo. Casas vazias, janelas quebradas, móveis cobertos de poeira. Lugares onde famílias tinham vivido antes da guerra engolir tudo. O silêncio era constante, mas diferente daquele da floresta das Ardenas. Aqui, ele parecia artificial, como se tivesse sido imposto. Nenhum animal, nenhum vento. Apenas o som distante do mar, quase imperceptível. Avançávamos com cautela, seguindo trilhas quase apagadas. A missão era identificar possíveis movimentações alemãs antes da grande operação que todos sabiam que estava por vir, mas ninguém ousava mencionar em voz alta. Cada passo parecia carregar um peso histórico que ainda não entendíamos completamente. Foi perto de uma antiga fazenda que tudo começou a dar errado. Notei primeiro as marcas no chão. Pegadas recentes, mas estranhas. Não eram de botas militares padrão. O padrão era irregular, como se quem andasse ali estivesse cansado, ferido ou carregando algo pesado demais. As marcas iam e vinham, sem uma direção clara, contornando a construção abandonada. Entramos. O interior da casa estava escuro, com o cheiro forte de mofo e madeira apodrecida. O chão rangia sob nossos pés e a sensação de invasão era constante, como se estivéssemos entrando em um lugar que ainda era ocupado, apenas não por pessoas vivas. No fundo da casa, encontramos equipamentos deixados às pressas, caixas de munição abertas, um mapa rasgado, uma garrafa de água ainda pela metade. Aquilo não fazia sentido. Nenhuma unidade abandona tudo assim sem motivo grave. Seguimos adiante. A paisagem mudou conforme nos aproximávamos de uma área mais aberta, com vista parcial da costa. O céu começava a clarear, tingido de um cinza pálido que antecede o amanhecer.
Foi ali que percebemos que algo estava errado de verdade. Havia corpos, soldados alemães, espalhados pelo campo, alguns caídos de forma estranha, outros agrupados como se tivessem tentado se proteger de algo. Muitos não apresentavam ferimentos visíveis. Alguns pareciam simplesmente terem caído onde estavam, congelados em expressões de pânico ou surpresa. Não havia sinais de combate recente, nenhuma explosão, nenhuma troca intensa de tiros. A sensação que me atingiu naquele momento foi difícil de explicar. Não era alívio por encontrar o inimigo morto, era desconforto, um pressentimento profundo de que aquilo não deveria estar acontecendo daquela forma. Continuamos avançando, atentos demais, com os sentidos em alerta máximo. O silêncio voltou a se impor, mais pesado agora, o tipo de silêncio que faz o corpo inteiro se contrair. Foi então que ouvi algo. Não um disparo, não um grito. Passos, lentos, calculados, vindos da direção da floresta próxima. Instintivamente, me abaixei, tentando localizar a origem. As árvores estavam imóveis, mas eu tinha certeza absoluta de que alguém estava ali, observando, esperando. Os passos cessaram. Minutos se passaram. Nada aconteceu. Decidimos recuar. Foi nesse momento que percebemos que não estávamos mais sozinhos. Pegadas começaram a surgir na terra úmida ao nosso redor. Não apareciam todas de uma vez, surgiam aos poucos, como se alguém estivesse andando em círculos fora do nosso campo de visão, mas perto demais. O pânico começou a se instalar. Eu sentia que qualquer movimento em falso significaria o fim. O corpo estava rígido, a respiração controlada à força. O tempo parecia distorcido, como se aquele momento estivesse se estendendo além do natural. Então, de repente, tudo parou. Nenhum som, nenhum movimento. Apenas nós e o campo aberto, agora iluminado pela luz fraca da manhã. Foi quando ouvimos o som distante. Não vinha da floresta, vinha do mar. Um ruído grave, contínuo, como um trovão que não cessava. Olhei em direção à costa e senti um nó se formar no estômago. Centenas, talvez milhares de embarcações surgiam no horizonte. A invasão tinha começado. Naquele instante, compreendi algo que nunca esqueci. Nossa patrulha nunca foi pensada para voltar inteira. Aquela área precisava parecer limpa, silenciosa, segura suficiente para que o desembarque acontecesse sem resistência imediata. Tudo o que tinha acontecido ali antes, os corpos, o silêncio, as posições abandonadas, faziam parte disso. Fomos retirados horas depois, sem explicações detalhadas, apenas ordens para seguir em frente e não fazer perguntas. Sobrevivi à guerra, mas até hoje, quando penso naquela patrulha, algo me incomoda profundamente. Não foram apenas os alemães que desapareceram naquela madrugada. Algumas unidades aliadas também nunca foram registradas oficialmente como perdidas, como se nunca tivessem existido. E às vezes me pergunto se aquele silêncio antes do dia D não foi o mundo inteiro prendendo a respiração, sabendo o que estava por vir.